Se fosse possível viajar no tempo, para onde você desejaria ir? Se acha que isso pode ser real apenas na imaginação, algumas pessoas têm a convicção que isso pode ser sim uma realidade. O que deixaram estas pessoas do vídeo de hoje com tanta certeza de que é possível é que todas elas afirmam conseguir viajar no tempo. Algumas deram uma passadinha no passado, outras dizem vir do futuro com uma mensagem muito importante para nos dar. Preparados para ouvirem tal mensagem? Já vai deixando o seu likeão, se inscrevendo e ativando a notificação. Vamos lá! Lugar preferido. Já é muito louco imaginar a possibilidade de se viajar no tempo, seja para o futuro ou passado. Agora, viajar para o futuro em um lugar que você passa a maior parte do seu dia é melhor ainda. Isso porque você conseguiria saber como tudo estará daqui a anos, sem pedir que isso acontecesse e sem imaginar que seria possível também. Victor Goddard literalmente voou para o futuro. Em 1935, Victor, que era um oficial da Força Aérea Britânica, pilotava seu avião sobre um campo de pouso abandonado na cidade de Drain, quando uma coisa chocante aconteceu. Ao olhar para o gramado, que até então estava abandonado, notou que ele estava reformado. A pista estava intacta. Havia 4 aviões amarelos e os mecânicos usavam uniformes azuis. Após toda esta situação, este homem nunca mais se esqueceu disso. 4 anos depois, após o acontecimento, a Força Aérea Britânica começou a realmente utilizar aviões amarelos e os mecânicos estavam com uniforme de que cor? Exatamente, azul. Como se explica isso tudo, hein? Mini relógio. Em dezembro de 2008, uma notícia que viralizou na internet deixou todo mundo indagado. O que o mini relógio de metal marcando exatamente às 10h06 estaria fazendo em um túmulo que não era perturbado há mais de 400 anos? Será que um viajante do tempo havia se esquecido deste objeto moderno por lá? Em todo caso, a notícia dizia que arqueólogos chineses haviam encontrado este artefato e atrás possuía a palavra suíço escrita. O mais curioso é que os arqueólogos tinham plena certeza que o túmulo não havia sido aberto há mais de 400 anos. A primeira teoria, claro, foi de um viajante no tempo, deixando um recado para eles. Todavia, os mais céticos têm plenas convicções de que aquele relógio foi parar lá por contaminação no local. Ou seja, alguém esteve lá antes dos arqueólogos e essa pessoa possuía este objeto, que provavelmente devia ser um pingente, um brinco ou objeto de decoração, quem sabe. Água do futuro. Ou Albileck era muito maluco, ou então ele realmente viveu uma experiência incrível. Segundo afirmações do próprio, ele foi um dos participantes do experimento Filadélfia em 1943. De acordo com alguns amantes de teorias da conspiração, durante esse experimento, a Marinha dos Estados Unidos conseguiu teleportar um navio de guerra inteiro da Filadélfia, na Pensilvânia, até Norfolk, na Virgínia, e retornar com ele em questão de pouquíssimos minutos. A história já é bem surreal, mas acredite, pode ficar ainda mais. Al Bielek afirmou que durante esse teletransporte em que ele e o irmão eram um dos participantes, eles resolveram pular na água, já que estavam chocados com o que poderia acontecer com a tripulação. Porém, onde eles pularam não era água, mas sim em algo que os levou para o futuro. Após pular, eles desmaiaram e foram acordar em um hospital militar, se recuperando de queimaduras provocadas pela radiação, a qual seus corpos foram submetidos durante o teste. Mas sabe que ano era? 2137, com cidades flutuantes, tudo controlado por computadores e com uma população muito menor. Meio maluco, né? Existem louco para tudo. Investidor do futuro. Já que se você contar para alguém que viajou no tempo, ninguém vai acreditar mesmo, que tal tirar um proveito disso? Foi o que Andrew Carlson, de 44 anos, fez. Ele conseguiu, com apenas $800, ganhar 350 milhões em poucos dias, investindo em ações de alto risco. Segundo a polícia americana, isso é impossível, a não ser que ele tivesse conseguido informações privilegiadas do mercado. De acordo com Andrew Carlson, essas informações, na verdade, vieram do futuro. Dá para acreditar? Carlson afirmou ter vindo de 2256 e por isso sempre acertava na hora de investir. Além disso, afirmou que teria a cura da AIDS e o esconderijo de Bin Laden. Isso ainda em 2005. A coisa ainda fica mais intrigante quando, ao pesquisarem algum registro dele nos arquivos, nada foi encontrado. Ou seja, existe sim a possibilidade desse homem ser, na verdade, de outro tempo.
do futuro. Em 2010, um homem virou notícia ao chegar no Japão para avisar aos habitantes do país sobre os riscos de terremotos, permanecendo até 2016 realizando revelações do futuro, entre as quais a de como será o mundo em 2062. Para que pudesse contar ao mundo como tudo seria, criou um site. No mesmo, ele se descreve como um homem de 39 anos, 1,78 m de altura, 72 quilos e que gosta muito de comédias japonesas. Das previsões do futuro que ele fez, entre elas estavam que o mundo estará usando energia solar em 2062, que os carros serão voadores e que a medicina será altamente avançada, fazendo com que menos pessoas morram devido a enfermidades. Além disso, ele ainda fala um pouco sobre a máquina do tempo que existirá no futuro, mas não deu muitos detalhes por não poder fazer isso. E aí, será um louco ou alguém que realmente veio do futuro? Celulares. Nesses casos que vamos te mostrar agora, ninguém afirmou que tinha viajado no tempo. Eles apenas foram flagrados. Se a viagem no tempo é realmente possível, o que eu não poderia esquecer de levar nessa viagem seria meu celular para registrar tudo e fazer aquela ligação para minha família quando tivesse saudade. E foram justamente os celulares que aparecem nessas imagens de anos atrás, em que os celulares ainda não existiam. Primeiro foi no filme O Circo, de Charlie Chaplin, lançado em 1928. Na imagem, podemos ver uma mulher caminhando com um dispositivo bem próximo do ouvido. Seria um celular? Como sempre, os céticos trataram de dar uma explicação para essa teoria da conspiração, afirmando que esse dispositivo poderia ser um aparelho auditivo, que daquela época parecia uma corneta, alguns feitos de chifres de animais. O outro caso é a dessa mulher no ano de 1938, em uma filmagem feita na saída de uma fábrica em Massachusetts, nos Estados Unidos. Nela, a mulher também fala em uma espécie de telefone celular. Como explicar isso, hein? Espectador. A foto desse homem ficou famosa por revelar um possível viajante do tempo sendo flagrado. Isso porque algumas características desse homem não batem com a época em que a foto foi tirada. Depois de ser encontrada pela emissora russa NTV em 2010, muitas pessoas quiseram analisar aquela imagem e fazer suas suposições. A imagem é um registro de 1940, onde as pessoas acompanhavam a abertura da ponte South Fork Bridge, em British Columbia. O homem que chamou a atenção estava com uma camisa e um óculos que pareciam muito à frente do seu tempo, e além disso, uma câmera muito mais tecnológica do que as da época. A camisa era de um time da Liga Nacional de Hockey Montreal Maroons, time que foi extinto em 1938. Então, por mais que pareça ser moderna, é uma camisa realmente daquela época. O problema é o óculos, que realmente parece muito ter vindo do futuro, e a câmera muito mais moderna do que as das pessoas do seu lado. Será um viajante do futuro? John Titor. No começo dos anos 2000, a febre mesmo eram os fóruns de discussão onde se falavam de tudo. Foi em um desses fóruns que John Titor ficou famoso, após afirmar que era um viajante do tempo que veio do futuro para nos passar uma mensagem. Se você acha que ele foi ignorado e deixado para lá, você está muito enganado. Até hoje, esse homem deixa uma pulga atrás da orelha até das pessoas mais céticas do mundo. O homem que começava seus textos sempre com o trecho "Saudações, eu sou um viajante do tempo do ano de 2036", dizia morar com a família em uma base militar em Tampa, no estado norte-americano da Flórida. Segundo ele, sua primeira missão que precisou de uma viagem no tempo foi em 1975, onde seu objetivo era pegar um computador 5100, um dos primeiros modelos de computador pessoal fabricado pela IBM, que era essencial para desvendar um código em 2036. Depois disso, voltou em 2001. Foi então que ele finalmente apareceu nesse fórum falando de algumas previsões sobre 2036. Uma delas seria que o meio ambiente estaria completamente comprometido com radiações. Tomara que seja apenas uma mentira, né? Castelo Mágico. Quando entramos em museus e monumentos históricos, temos a sensação de estar em outro tempo, porque embarcamos de cabeça naqueles artefatos antigos e tentamos sentir a sensação de estar no passado. Eleanor Jordan e Charlotte Ann Moberly não só tentaram sentir, como de fato voltaram no passado em uma visita que fizeram ao Petit Trianon, um pequeno castelo que fica no interior do famosíssimo Palácio de Versalhes. As jovens que ainda eram acadêmicas sentiram que já não estavam mais no ano de 1901, quando se aproximaram desse pequeno castelo. Segundo o relato delas, tudo parecia mais rústico, inclusive as pessoas. A coisa ainda fica mais estranha. Elas afirmam terem visto uma mulher com um chapéu branco, afirmando ser Maria Antonieta, que ficou famosa no século XVIII. A história, que para a maioria é maluca, foi inspiração para elas criarem um livro. O livro foi inspiração para o filme Miss Morrison's Ghost, de 1981. E ainda dizem que também foi inspiração para J.R.R. Tolkien, o autor da saga O Senhor dos Anéis.
foto do ano 6000. Esse rapaz aqui ainda fez questão de mostrar uma prova de que realmente teria ido ao futuro e retornado para nos alertar do que nos espera. Com uma foto tirada no ano 6000, ele afirma que foi uma das poucas pessoas no mundo que fazem parte de um projeto secreto de viagem no tempo que começou nos anos 90. Na entrevista concedida ao Apex TV, o viajante que não quer ser reconhecido e por isso sua voz é modificada e seu rosto não é revelado. Afirma que o que lhe surpreendeu no ano 6000 foi a grande tecnologia que os seres humanos terão acesso. Encontraremos a cura para muitas doenças, inclusive do câncer. Também afirma que seremos governados por uma inteligência artificial, entre outras coisas. Tomara que até lá o governo seja menos corrupto, né? O rapaz afirma ainda que um amigo viajou no tempo com ele, mas infelizmente ficou preso no ano 6000. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!